Lúcifer destronado. William e Sharon Schnoebelen. Dedicatória. Este livro é dedicado com muito amor ao pastor Bob Walker e sua esposa, Jeanette, que tem sido para nós uma enorme bênção. Eles nos proporcionaram uma cobertura pastoral durante todo o tempo tão longo e difícil em que o estivemos escrevendo. Juntamente com os membros da nossa igreja, a Bethel Chapel, perseveraram em meio a numerosos ataques pessoais e inimagináveis batalhas espirituais por amor do reino e pela publicação deste livro. Não temos palavras para agradecer tudo o que fizeram. Oramos para que Deus os recompense por suas orações, pelo amor que a Ele demonstram e por sua obediência ao Senhor. Temos a consciência de que esta obra não poderia vir a lume sem o que eles tiveram de suportar, com paciência e resignação. Queremos também reconhecer as orações, a inspiração, a ajuda, o incentivo e a assistência de muitos que, com dedicação, contribuíram conosco nos estágios finais deste livro. Toda vez que se faz referência a pessoas, há sempre o perigo de se omitir o nome de alguém importante. Todavia, queremos agradecer ao Senhor e pedir que abençoe Marjorie Bennett, Doug Browning, Rob e Anna Gascoigne, o Tenente Larry Jones, Aaron Rash e Mary Anistar. E, de um modo especial, queremos agradecer a todos que, anonimamente, intercederam por nós. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, 10 a 18. Entronização. Nada mais do que anarquia neste mundo é liberada, e um tempo de sangue e obscuridade. E, em toda parte, a postura de inocência é debelada. Os bons perderam toda a convicção, os maus, porém, com impetuosa violência estão. Certamente algo está para se revelar, certamente a segunda vinda não vai tardar, mais uma vez as frevos desvanecem, mas agora posso saber que 20 séculos de um sono pesado tornam-se em pesadelo pela ação de um berço agitado. E para os rudes e cruéis, sua hora por fim chegou. Haverá indiferentes para com Belém que ainda hão de nascer? A segunda vinda. De W. B. Yeats. Você não faz ideia do que seja acordar com uma necessidade de sentir gosto de sangue em sua boca. Você não pode imaginar o que é dirigir o carro à meia-noite, pelas ruas molhadas de chuva de uma cidade, torcendo para encontrar uma mulher solitária com quem possa satisfazer um forte desejo e, ao mesmo tempo, com outra parte sua torcendo para que não a encontre, temendo que realmente você possa fazer. Sem dúvida que esse é um pensamento apavorante, até mesmo ofensivo, para a maioria das pessoas. Tenha paciência comigo, porém, ao introduzi-lo num mundo por onde poucos têm andado. Isso lhe dará condições de compreender de onde vim, a fim de poder avaliar melhor o que Satanás pode fazer às pessoas, e o que é mais importante, o que Jesus Cristo pode fazer por elas. Eu costumava acordar com uma forte necessidade de sentir gosto de sangue em minha boca, tal como um fumante inveterado levanta-se tateando com a mão, procurando um maço de cigarros ao lado de sua cama. Meu despertar era diferente do da maioria das pessoas, pois acontecia no fim da tarde.
Tinha arranjado trabalho à noite, primeiro como vigia, depois como entregador da edição matutina de um jornal. Geralmente, eu dormia num quarto pequeno, com as janelas totalmente revestidas com cortinas de veludo púrpura, para não deixar entrar um raio sequer de sol. Dormia no chão, tendo ao meu redor pinturas satânicas nas paredes e no teto, as quais tinham o propósito de serem portas de entrada para outras dimensões da realidade, outros universos. Em certas épocas do ano, quando eu enfrentava uma situação mais difícil, dormia num caixão funerário especialmente construído para mim, de acordo com prescrições ocultistas bem precisas, forrado no fundo com uma terra sagrada, trazida do cemitério católico da minha cidade natal. Muito desta terra ficava bem embaixo do meu travesseiro. Mas eu tinha necessidade de sangue. Diferentemente dos outros pecadores, interessados sexualmente no corpo de uma mulher, meu único interesse era o seu pescoço ou as suas artérias do fêmur. Minha vida era vivida praticamente nas trevas, e eu adorava entidades espirituais que eu chamava de os grandes seres da antiguidade. Lúcifer era apenas um deles, embora um dos mais importantes. Eu acreditava que esses seres estavam me transformando num ser imortal. Meus heróis eram homens como Nero, Hitler e Drácula, e eu acreditava ter contato diário com eles mediante o recebimento de espíritos. Eles me guiavam, eram espíritos destituídos de qualquer santidade, que serviam a um senhor também profano, e eu obedecia a eles com um prazer embriagador e sinistro. Como é que um ser humano pode degradar-se a tal ponto? Como pode alguém tornar-se tão pervertido e maligno, tendo de viver à custa de sangue humano? As respostas para estas perguntas encontram-se neste livro, na história real de alguém que foi vítima de uma trajetória maligna, da qual não há como escapar, exceto por meio de Jesus. 31 de outubro de 1959. A véspera do Dia de Todos os Santos veio sobre aquela cidade do interior, no meio-oeste dos Estados Unidos, como um grande fantasma predador, com o som do seu esqueleto se arrastando pela noite afora. Era esse o segundo dia do ano preferido daquele garoto, só perdendo para o Natal. Todo ano, no dia de Halloween, ele vestia uma fantasia bizarra e saía para pedir doces, pipoca e chocolate, como é costume nos Estados Unidos. Ele gostava das guloseimas que ganhava, mas sentia que havia algo muito estranho na atmosfera daquele dia. O menino gostava do ar agradável do outono, perfumado com a fragrância das folhas secas se queimando. Apreciava também a camaradagem de seu melhor amigo, que com ele saía em busca das prendas por toda a cidade. E, naquela noite, havia certa sensação de perigo no ar, suficiente para tornar a amizade que os unia algo muito especial. Seus pais só estavam preocupados com o fato de ele nunca ter saído para pedir guloseimas, no Halloween, trajando algo que tivesse uma aparência do mal e lembrasse um demônio ou um bruxo. Aquele ano não foi exceção. Ele saiu com uma roupa em farrapos e maquiado para parecer um mendigo. Seus pais lhe haviam ensinado, desde a idade em que pôde começar a sair para a brincadeira do Dia das Bruxas, que em fantasmas, bruxas e demônios não existem. Mas o clima sinistro da festa criava uma espécie de temor seguro e cômodo, que fazia da condição de ter amigos a coisa mais desejável naquela noite. 10 anos se passaram até o dia em que a alegria do Halloween seria manchada como que por doces envenenados e pipocas com agulhas escondidas no melado. O charme daquela noite seria assim, sutilmente temperado, como se fosse uma bebida forte contendo uma pitada de algo desconhecido. E, ainda, para que tudo ficasse do jeito que o menino gostava, ele frequentava um colégio católico, que guardava feriado no dia de Todos os Santos, o que resultava, para ele, motivo de grande alegria, a falta de aula no dia seguinte. A estratégia dos dois meninos era percorrer de cima a baixo todas as ruas situadas na direção norte-sul daquela pequena comunidade e depois irem no sentido das transversais leste-oeste. Era um vilarejo de menos de 1000 habitantes, de modo que aqueles meninos, cheios de energia e bastante animados, podiam perfeitamente passar por todas as casas, o que, para eles, era um verdadeiro divertimento. Quando chegaram à velha pensão da cidade, eles faturaram como nunca. A gerente tinha feito com que os seus hóspedes, em torno de 10, colocassem suas dádivas numa enorme mesa, na entrada da pensão, para que os meninos não precisassem subir e descer as escadas para os corredores. Os meninos haviam programado chegar lá bem cedo, mesmo assim,
Suas sacolas já estavam quase pela metade. Seus pais os queriam de volta a casa por volta das 8h30 da noite. Assim, contavam ainda com mais de 1 hora. Naquela noite, quando estavam indo pela Rua 3 em direção à escola pública, o garoto e seu companheiro deram, então, uma parada e, por um momento, ficaram em silêncio, contemplando as luzes e as lanternas feitas de abóbora moranga, como máscaras, através de cujos olhos e boca, recortados, brilhavam velas acesas em seu interior, iluminando as escuras calçadas cobertas de folhas secas do outono. Então, casualmente, o menino olhou para cima, por entre os galhos despidos das árvores da rua, e viu algo que transformaria para sempre a sua vida. O brilhar das estrelas naquela noite de outubro, que até então ele podia ver muito bem, de repente desapareceu ou foi coberto por alguma coisa. Toda a abóbada celeste agora parecia contorcer-se como algo vivo ou, talvez, como um grupo de coisas vivas. A princípio, o menino não conseguiu discernir o que estava vendo. Pareciam muitos cachos de uvas que se sacudiam de dor, suspensos como se fossem tumores obscenos, escuros, que obscureciam o firmamento estrelado. Assim que o menino, boquiaberto, foi saindo bem devagar de sob os galhos daquelas árvores que se espalhavam por todas as direções, as coisas ficaram um pouco mais nítidas. Cada um daqueles cachos começou a se abrir, aos poucos, tornando-se horripilantes. Então ele percebeu o que de fato eram, um bando de enormes criaturas que se pareciam com morcegos, furando com suas pequenas garras ossudas o manto veludado da escuridão noturna. Os olhos de tais criaturas, então, se abriram. Apesar de serem demasiadamente horrorosas, foi desse modo que ele pôde ver, com maior facilidade, quantas eram. O que viu deixou-o estarrecido. Pareciam milhares. Milhares de olhos de um vermelho acentuado faiscavam naquela massa de seres mórbidos que dele se aproximavam. Os olhos que ele via pareciam entorpecer a sua alma. Agora você nos pertence. Estas palavras ressoaram em sua mente como a badalada de um grande sino. Agora você nos pertence. Um sentimento de terror, não apenas um medo desconfortável, mas um gélido e horrendo pavor, como um calafrio, percorreu de cima a baixo toda a sua espinha dorsal. Um estranho poder, com uma força irresistível, despencou sobre ele, fazendo-o cair de joelhos. Ei, Bill! O que você está fazendo aí? O ansioso e amistoso grito do seu companheiro, que havia se afastado um pouco dele, captou de volta a sua atenção. Ele olhou para o amigo, agora muitos metros à sua frente, e arreganhou os dentes num falso sorriso, nervoso, demonstrando não saber o que estava acontecendo. Voltou então a olhar para o céu, mas nada viu, senão estrelas. Era evidente que o seu amigo não havia percebido nada de anormal. Desvencilhando-se de todo o seu deprimente terror e recuperando-se da visão assustadora que quase o matou, o garoto correu então para alcançar seu amigo. No ano seguinte, ele observou o céu da Rua 3 e apenas uma estrela cadente perturbou o cenário daquela noite. Desde então, a cada noite de Halloween, com o passar dos anos e avançando em sua adolescência, olhava para o céu para ver se aquelas horrorosas e desagradáveis criaturas de olhos vermelhos apareceriam de novo no céu. Mas nunca voltaram. Quando chegou à maturidade, ele se tornou cada vez mais fascinado pelo desconhecido. Passou a estudar a respeito de discos voadores, fantasmas, casas mal-assombradas, parapsicologia e Triângulo das Bermudas. Devorava todos os livros sobre esses assuntos que podia encontrar, para estranheza de seus pais. Todo ano, saía fielmente a cumprir o seu ritual do Halloween, mas jamais voltou a ter uma visão como aquela. Um encontro bem diferente daquele, no entanto, o esperava alguns anos depois. Sua mente já havia sido preparada para encarar o desconhecido, o extraordinário. Além disso, naquela amaldiçoada noite de Halloween, uma porta se abrirá totalmente na alma do menino. Algo pernicioso, asqueroso, destrutivo e maligno viera entronizar-se nele. Ao ser alguém tocado pelas gélidas asas do submundo, parece que a pessoa, mesmo uma criança, fica excepcionalmente sensibilizada por certos momentos e lugares. É quando o véu que separa nosso mundo real do mal supremo parece rasgar-se levemente, e um horror sem controle penetra em nosso tempo e espaço. Hinelandeiro Wisconsin, 1965.
Desde o início de sua adolescência, a cada 2 anos, o menino ia com seus pais a um local de veraneio junto às florestas do norte de Wisconsin. Eles alugavam uma cabana junto a um lago. Era um belo lugar. Certa ocasião, quando lá chegaram, numa noite de verão, o 3-5 menino, agora um adolescente, estava no embarcadouro contemplando o lago. Era um local relativamente deserto, mas luminárias brilhavam por toda a margem. O fulgor das estrelas era excepcional. Ele desfrutava da beleza daquela noite e não lhe ocorria pensamento algum sobre espíritos ou coisas estranhas. De repente, algo esquisito começou a acontecer ao seu redor. As árvores em torno do lago passaram a agitar-se, como que sacudidas por um forte vento, mas não estava ventando. Muito admirado e com certo medo, ele olhou para os pinheiros que balançavam de um lado para o outro. Parecia assistir à televisão com o som desligado. Ele chegou a tapar os ouvidos, testando-os, para ver se não estava tendo algum problema auditivo. Até mesmo o ruído noturno dos insetos e dos sapos havia desaparecido. Não fosse o suave barulho das águas roçando nos pilares do embarcadouro e o som ocasional de madeira contra madeira dos barcos presos que batiam nas águas, teria julgado que estivesse totalmente surdo. Veio-lhe, então, um pensamento de que talvez um OVNI, ou melhor, um disco voador, estivesse sobrevoando. Lera muito a respeito do aparecimento desses objetos desconhecidos e sabia que, às vezes, nessas ocasiões, podem acontecer fenômenos meteorológicos estranhos. Podia ser esse o caso que estava ali presenciando, com a cessação de todos os ruídos da natureza viva. Mas o seu receio transformou-se rapidamente numa forte excitação quando desviou o olhar das árvores e o fixou no céu estrelado. Ele somente havia visto OVNIs espetaculares em ilustrações e filmes. Certa vez, chegou a observar apenas um par de luzes estranhas, muito longe, que poderiam ser discos voadores, mas talvez fossem balões meteorológicos ou algum avião fora da rota. Assim, naquele momento, o adolescente ficou ansioso e mordeu os lábios de nervosismo. Isso só poderia ser algo realmente fora de série. As árvores continuavam sendo agitadas cada vez mais, sem que se ouvisse ruído algum. Elas o fizeram lembrar-se de filmes que assistira cujas árvores agitavam-se com a descida de um helicóptero. Continuou com os olhos fixos no céu. Finalmente, algo como um OVNI apareceu, mais diferente de tudo que ele poderia jamais ter imaginado. Devagar, no longínquo horizonte, foi surgindo uma gigantesca escuridão. A princípio, parecia uma enorme esfera negra que eclipsava mais de 1/3 das estrelas no horizonte. Mas se movia numa velocidade que seria impossível para algo assim tão grande. Antes que tivesse tempo para qualquer reação, a esfera de total escuridão foi seguida por algo ainda maior, que efetivamente veio a obscurecer a maioria das estrelas no céu. Havia uma conexão entre os dois fenômenos. De repente, ele se deu conta de que estava vendo algo extraordinário, uma enorme silhueta de homem. Mal havia percebido isso quando aquela coisa gigantesca começou a se movimentar por toda a abóbada celeste. Ele via, no horizonte, aquela sombra vindo em direção à sua cabeça. O rapaz sentiu-se como uma formiga que vê um homem marchando sobre o seu formigueiro. Depois, quase todo o céu ficou escurecido por aquela enorme mancha negra. O rapaz teve, então, a impressão de ver um par de olhos vermelhos, o que o fez lembrar-se dos olhos daquele bando de seres noturnos que lhe apareceram na noite de Halloween, anos atrás. Isso o inquietou um pouco, mas a imagem durou apenas um segundo. A silhueta negra deu, então, um enorme passo, desaparecendo no horizonte atrás do rapaz. As estrelas voltaram a brilhar da forma normal, não mais estavam obscurecidas. As árvores pararam de balançar. Gradualmente, os sons noturnos do lago voltaram à normalidade, e o rapaz ficou embasbacado, questionando consigo mesmo a natureza do fenômeno que acabará de presenciar. Com um arrepio e uma forte sensação de náusea, ele retornou à cabana. Como era de esperar, não comentou nada com seus pais. Apesar do que lhe aconteceu nesse verão assombrado nas florestas do norte, o rapaz jamais teve outro Halloween como aquele da visão na Rua 3, tempos atrás. 3 anos depois, em 31 de outubro de 1968, Dilsa Norbelen atingira a maioridade. Naquela noite, do pináculo de um penhasco,
contemplava as luzes de Dubuque, Iowa, olhando para o horizonte noturno do Halloween, pela primeira vez, na condição de um iniciado em bruxaria. Caça-fantasmas? Ficamos no centro e supomos que o segredo está no centro, e o saber. Dubuque, Iowa, 1969. Era escuro como uma cripta naquele subsolo. Talvez porque estivéssemos sentados num lugar bem junto a uma cripta, no porão, embaixo do departamento de música da faculdade que eu frequentava. Éramos 5 ou 6 estudantes, sentados em círculo no chão, com as pernas cruzadas, de mãos dadas, no escuro. Invocávamos o espírito da mulher que estava sepultada do outro lado de 2 enormes portas de carvalho, naquele subsolo do departamento de música. O líder do círculo na nossa pequena sessão espírita estava 1 ano à minha frente na faculdade. Sem dúvida, havia se desenvolvido mais do que eu em magia negra. Era Halloween, e nada melhor do que comemorá-lo invocando o espírito de alguém que tinha sido uma das pessoas de maior destaque naquela comunidade. A mulher fora sepultada no subsolo do departamento de música porque seu marido contribuíra não só para a construção da capela situada acima, como também para a edificação de vários outros edifícios no campus universitário. Tal como acontecia com os benfeitores na Idade Média, foi desejo seu que o túmulo da esposa ficasse instalado sob o altar principal da igreja que ele havia construído. Nosso líder, Dave, não é esse o seu verdadeiro nome, clamou, em voz grave e bem fúnebre. Invocamos o espírito de F. W. Queremos penetrar o véu do além e falar com ela. Nada ouvimos, a não ser o nosso coração batendo um pouco mais forte do que o normal. Dave continuou, o F. W. Nós a invocamos. Rasgue esse véu e comunique-se conosco. Isso é tudo o que queremos. Dê-nos um sinal de que há vida além da morte. O silêncio que se seguiu criou um ambiente agourento. As trevas eram mais tangíveis a cada minuto. De repente, as enormes portas de carvalho que nos separavam do jazigo começaram a trepidar. A princípio, um tanto pausadamente, mas, depois de alguns segundos, nós, que nos encontrávamos sentados em círculo, ouvimos um ruído alto e estrondoso. Quase nos matamos, debandando, a toda, do porão, naquela noite fria de Halloween. Lá fora, respiramos bem fundo e fomos a uma pizzaria para avaliarmos nossa experiência parapsicológica. O que não sabíamos é que estávamos prestes a receber a lição de que, com certeza, o seu pecado vai ser descoberto. Eu era encarregado, na faculdade, de atender as pessoas na biblioteca do departamento de música, possuía, assim, uma chave do local. Foi desse modo que pudemos ir ao subsolo do departamento após o horário normal. Eu tinha de permanecer naquele departamento boa parte do tempo depois do expediente. Os estudantes de música costumavam vir a mim também com questões e problemas. Na semana seguinte à nossa sessão espírita, vários alunos, que nada sabiam da nossa tentativa de invocar o espírito de uma pessoa morta, pois mantivemos o caso em segredo entre nós, vieram até mim para fazer estranhas indagações, do tipo: quem está tocando piano lá na sala 4? Tinham ouvido nitidamente o som do piano e chegaram a ir à sala 4 para verificar quem estava tocando, mas não encontraram ninguém. Aparentemente, tratava-se sempre da mesma melodia. Se isso não bastasse, certa noite eu estava na sala do chefe do departamento fazendo cópias de fitas cassetes para ele quando, inexplicavelmente, a mesma melodia surgiu nas fitas cassetes que eu estava copiando, sem qualquer explicação de como isso poderia ter acontecido. O departamento de música começou, então, a ganhar certa reputação. Um dia, um estudante corpulento, ao entrar no departamento, foi imediatamente arremessado para fora por poderosas mãos invisíveis, com uma força tal que chegou a deslocar os seus ombros. De outra feita, uma freira viu uma mulher de baixa estatura, mas bastante robusta, descendo pelos corredores, trajando um vestido verde de cetim. Posteriormente, ficamos sabendo que a descrição da mulher coincidirá com o retrato oficial de F. W. Em outra ocasião, ainda, uma aparição atingiu-me em cheio. Eu tinha o cuidado de nunca ficar nas salas com a luz apagada.
Por experiência, sabia que as pessoas que se aventurassem a entrar no departamento de música com as luzes todas apagadas, normalmente sairiam dali com lesões no corpo. Mas, numa noite, tinha acabado de sair do departamento com um casal de amigos, quando me dei conta de que havia esquecido alguma coisa. Voltei ao recinto, estando as luzes apagadas, e nem me lembrei de acendê-las. Mal havia dado alguns passos no hold. Entrada quando senti uma coisa repugnante agarrar a barriga da minha perna esquerda, prendendo-a com garras abrasadoras. Em toda a minha perna tilatejava, senti como se a pele estivesse queimando. Gritei e saí mancando do departamento, quase chorando de dor. O exame médico constatou que havia uma lesão do tipo queimadura, aproximadamente do tamanho de uma mão, na barriga da minha perna. Por várias semanas, depois desse incidente, tive que andar visivelmente mancando. Por estranho que pareça, durante cerca de 10 anos não cresceram pelos na região afetada. Um dos episódios mais espantosos, com respeito a essas coisas assombrosas, ocorreu quando a cidade de Dubuque foi atingida, certa noite, por forte tempestade. Um mau tempo causou a interrupção do fornecimento de energia elétrica em todo o campus. Como eu era o encarregado da biblioteca do departamento, o deão dos alunos me pediu que ficasse vigiando as portas do departamento trancadas. Foi com relutância que acedi, pois tinha ouvido falar de acontecimentos muito estranhos que ocorreram ali. Depois de algum tempo, o órgão começou a tocar dentro do departamento, mas eu não estava nada disposto a ir investigar o que estava acontecendo, pois teria de andar pelos corredores totalmente escuros. Após alguns minutos, o deão desceu com uma lanterna e, muito bravo, perguntou quem estava tocando o órgão. Respondi-lhe que as portas estavam trancadas e, o que era mais espantoso, que o único órgão que havia no departamento de música era um aparelho elétrico contra-barra. Ele me disse que isso era um absurdo, abriu a porta e, soltando uma imprecação, entrou. Assim que ele penetrou a escuridão do departamento, sua lanterna, misteriosamente, se fez em pedaços em sua mão. Saímos correndo de lá, enquanto o órgão continuava tocando. Tal como um contágio, os acontecimentos sobrenaturais foram se espalhando para as outras faculdades locais. Uma jovem amiga de um dos rapazes presentes na reunião que detonara todos esses acontecimentos, e que agora considerávamos ignóbil, teve uma experiência e tanto. Ela sentiu a presença e depois viu, uma enorme criatura, à semelhança de um lagarto, arrastando-se até a sua cama, no seu dormitório, enquanto, paralisada, assistia a coisa permanecer em cima do seu cobertor durante um período de tempo que parecia uma eternidade. Sua companheira de quarto, ao chegar, deparando-se com o intruso, gritou, assustada, e ele imediatamente desapareceu. Toda essa agitação causada pelo sobrenatural, no entanto, serviu apenas para alimentar o meu interesse pelo ocultismo. Decidi que, uma vez que eu havia contribuído para a vinda do espírito, tinha a responsabilidade de mandá-lo de volta para o seu descanso. Comprei, então, um manual de feitiçaria, intitulado A Maior Chave de Salomão em inglês, The Greater Key of Solomon, que continha rituais mágicos de exorcismo. Eu me dispunha a fazer-o que fosse necessário para lançar naquele espírito tudo o que estivesse no livro, a fim de fazê-lo parar de vez. No dia do aniversário da morte da referida mulher, diversos amigos meus reuniram-se do lado de fora do porão da capela. Ali estavam para ver o que iria acontecer comigo. Eu abri a porta do departamento de música e, segurando o livro, fui até as terríveis portas de carvalho. Meu coração disparava como uma britadeira. Abri as portas que davam para o túmulo e entrei. O jazigo, em mármore, atingia 1 metro de altura do piso do subsolo. Eu já sabia disso, pois tinha feito previamente um reconhecimento do local à plena luz do dia. Agora, porém, a única luz que havia era da rua, que vinha de um semicírculo de janelas que circundavam a enorme cripta. Fazia tanto frio no local que dava para ouvir a minha respiração ofegante. Eu sabia, de meus estudos, que um frio sobrenatural é sinal de um elevado grau de atividade paranormal. Andei, então, em volta do túmulo e comecei a recitar o ritual de exorcismo do livro, com a voz mais firme e autoritária que eu conseguia naquelas circunstâncias. Minha voz soava de modo sobrenatural e reverberava no espaço vazio de pedra da cripta, mas não fui interrompido por outros sons e movimentos.
Do lado de fora, meus amigos aguardavam os acontecimentos com ansiedade. Uma grande parte deles esperava ver-me arremessado para fora, pelas janelas, fragmentado em pequenos pedaços, por ter ousado entrar no túmulo da pobre mulher. Estavam também de guarda, pela segurança do campus. Lá dentro, finalmente, concluí todo o ritual, um tanto enfadonho. Então, conjurei o espírito a que fosse embora e que nunca mais retornasse. Contive minha respiração por um instante, para ver se algo acontecia. Nada aconteceu. Finalmente, num ato de triunfalismo jovem, subi no túmulo e desafiei a temível F. W. a fazer alguma coisa. Nada. Depois de alguns minutos, fechei o livro, deixei calmamente a cripta, saí e tranquei a porta do departamento de música. Meus amigos se alegraram quando me viram, mas, no fundo do meu coração, eu achava que eles estivessem esperando uma manifestação visível e espetacular, com raios e luzes saindo do lugar. Pelo que sei, isso foi o fim das ocorrências paranormais no departamento de música. Fiquei conhecido como exorcista da faculdade. Toda essa minha experiência contribuiu para apoiar ainda mais minha crença nos poderes da magia e do ocultismo. Minha carreira como feiticeiro tinha, oficialmente, começado. Dubuque, Iowa, 1973. Minha esposa, que era grande sacerdotisa, e eu fomos chamados para resolver a situação de uma casa que era muito grande e de alto valor, mas que estava mal assombrada. Será que as pessoas pedem a bruxos que as livrem de espíritos em suas casas? Bem, elas o fazem sim, quando se encontram num estado desesperador. O casal que morava na casa tinha visto o bastante para quase serem levados à morte. A mulher era católica e o marido, completamente ateu. Mas os acontecimentos na casa lhes causaram um enorme terror. Na verdade, o homem chegou ao ponto de dizer que, se não conseguíssemos livrar a casa daquele mal, poderíamos ficar com ela. Já havia, inclusive, começado a fazer planos para a mudança. A mulher havia telefonado para a arquidiocese católica, mas tudo o que puderam fazer foi enviar um sacerdote para benzer a casa. Ao terminar a benzedura, enquanto o padre saía, risos de zombaria rompiam por todo o canto. A senhora tinha ouvido falar de nós por meio de alguém que nos conhecia, pois era um de nossos melhores alunos da escola de bruxaria que então mantínhamos, e nos chamou. Isso ocorreu há cerca de 12 anos antes do filme Os Caça-Fantasmas. Fazíamos parte da alta hierarquia da feitiçaria, como sacerdotes, e éramos druidas. Fomos, então, convocados para enfrentar aquela casa infestada de espíritos malignos e poderosos, situada no alto de uma colina, de onde se descortinava toda a cidade de Dubuque. Os proprietários nos relataram a difícil situação que estavam vivendo e decidimos ajudá-los. Tínhamos sido recentemente treinados e chegado ao nível de alto sacerdócio, assim, achávamos estar preparados para enfrentar qualquer tipo de fantasma. O casal tinha se apavorado, principalmente porque um dos fantasmas ameaçava as crianças. Elas se queixavam de pesadelos e de verem coisas assustadoras no quarto. O pai, apático e materialista, tinha sido acordado numa noite por algo que puxava as cobertas da sua cama. Viu uma aparição branca pairando no ar, aos pés da cama. Tinha garras afiadas, que começaram a puxar as cobertas. Quando ele se levantou da cama para coçá-la, ela deslizou pelo corredor de um modo tão suave que parecia ter rolamentos nos pés. O homem a perseguiu passando pelos quartos das crianças e escada abaixo. O vulto levou pela grande sala, a cozinha e, alcançando a porta dos fundos, passou por ela. O homem tentou alcançá-lo, mas, quando abriu a porta, teve um enorme choque. No lugar do seu quintal, havia um abismo infinito de estrelas. Ele sentiu o vento da eternidade roçando seu rosto e voltou correndo para dentro de casa, tomado de terror. Foi então que fomos chamados. Visitamos a casa, discutimos o problema e nos inteiramos do histórico da mansão. Em seguida, pedimos aos proprietários permissão para ver o coração da casa. Os ocultistas e os parapsicólogos acreditam que as casas mal assombradas, em sua maioria, têm um coração, ou seja, um centro espiritual do qual provém toda a ação sobrenatural. Geralmente é um lugar bastante frio. No caso deles, rapidamente descobrimos que era o quarto principal, o do casal. Esse quarto era gelado.
Dava para sentir a própria respiração. Os demais cômodos, porém, eram agradáveis e aquecidos. Um grande espelho, na porta do closet daquele quarto, não tinha mais uma ótica perfeita, tornando-se todo ondulado, com um espelho de parque de diversões, e que tremia assustadoramente quando olhávamos para ele. Prosseguimos, então, com os procedimentos que havíamos aprendido. Sentamo-nos e fizemos uma pesquisa espiritual naquele quarto principal da casa. Conseguimos determinar que havia aparentemente 2 espíritos. O primeiro era de um velho cruel, com tendências para pedofilia. O outro era um espírito de mulher bem mais velha, que era boa. Possivelmente, ela estaria querendo informar os pais, de algum modo, sobre os propósitos daquele outro espírito para com as crianças. Essa informação nos foi dada por nossos espíritos guias, que também eram seres desencarnados, mas bons sujeitos, assim pensávamos. Vimos que a casa estava realmente bastante assombrada, de modo que decidimos trazer conosco, na noite seguinte, todos os feiticeiros do nosso grupo. Pedimos-lhes que fizessem círculos de proteção em torno da família, para que nenhum dos familiares fosse possuído pelos espíritos em fuga que esperávamos expulsar. Minha esposa e eu levamos para o andar de cima os 2 principais feiticeiros do nosso grupo, uma mulher e um homem, e ali realizamos nossos feitiços de forma a incrementar, por algum tempo, o poder que achávamos que os nossos bruxos possuíam. Mas, mesmo com a experiente liderança de minha esposa, nada estava dando muito certo. Em determinado momento, ela brandiu ostensivamente o seu punhal de feiticeira e perseguiu um dos espíritos escada abaixo até a porta dos fundos. Viu-se, também, diante da abertura de um abismo cheio de estrelas, em vez do quintal. Finalmente, num ato de desespero, fez uso do nome que bem poucos feiticeiros terão coragem de até mesmo pronunciar. Ela gritou, em nome de Jesus Cristo, ordeno que todos os espíritos saiam daqui. Foi como se um estrondo sobrenatural atingisse toda a casa, e imediatamente a opressão desapareceu. Foi como sentir de novo o sol no rosto depois de uma tempestade. Como cada um de nós estava trabalhando num quarto diferente da casa, eu não tinha ciência do que exatamente Sharon tinha feito. Naturalmente, presumi que nossos rituais tinham tido êxito e nem me preocupei mais com o assunto. Nós 2 e os demais do grupo fomos, então, para o andar térreo, e o casal proprietário nos disse sentir que a casa estava ótima. Naturalmente acharam ter sido pelos nossos poderes místicos altamente desenvolvidos que a opressão desaparecera. Mas aquela noite ainda não terminara. Sentamo-nos na sala de estar para tomar um chá, enquanto nos deliciávamos com o sabor da nossa vitória, quando de repente um som de um uivo, horripilante, irrompeu naquela noite. Seguiu-se a ele o barulho de um forte impacto, como se alguém tivesse dado um tiro de canhão na porta de entrada. Corremos até a porta e a abrimos. Vimos à nossa frente o gato da casa, tremendo de forma incontrolável, tomado de um terrível pavor. Olhando com atenção para a porta, pareceu-nos que alguém, ou alguma coisa, tinha arremessado o gato com uma incrível violência contra a porta. O pobre gato estava tão aterrorizado que tinha se arranhado todo. A dona da casa nos informou que o bichano era tão bravo que já tinha até enfrentado cães 2 vezes maiores do que ele. Ela, então, o pegou e, quando o colocou no chão, ele disparou e foi esconder-se debaixo do sofá, tremendo de medo, e ali permaneceu por muitos dias. Uma pequena camada de neve cobria o gramado lá fora, mas não havia pegadas humanas sobre a neve em parte alguma nas proximidades da entrada da casa, tampouco pegadas do gato. Assim, concluímos que os espíritos, ao saírem da casa, vingaram-se no gato da família, arremessando-o contra a porta. Não obstante esse pequeno incidente, tanto nós como a família nos sentimos satisfeitos com o final de tudo. Os espíritos nunca retornaram, e o casal nos enviou um cheque de valor mais que suficiente para o pagamento de nossos serviços. Milwaukee, Wisconsin, 1975. Mudamos o nosso ministério de Dubuque para Milwaukee, em 1974, porque mais de 80 pessoas haviam solicitado que ministrássemos cursos sobre feitiçaria com iniciações e estabelecêssemos novos grupos de bruxos naquela cidade. Começamos, então, a dar aulas de modo regular a candidatos à feitiçaria.
Um dia, durante o quarto semestre daquela escola de bruxaria, recebemos de uma de nossas alunas do segundo ano um frenético telefonema por volta da meia-noite. Ela estava num bar e tinha bebido bastante. Sentia que demônios haviam se apoderado dela. Julgava-se totalmente possuída por eles. Como fazia pouco tempo que estávamos na cidade, não sabíamos onde ficava o bar. Assim, sugerimos que ela viesse até a nossa casa. Levou 1 hora para a aluna chegar. Nesse ínterim, ela foi atormentada incessantemente. Disse-nos que mãos invisíveis ficavam agarrando suas mãos no volante, tentando desviar o carro para a contramão. Ela escapou por um triz da morte, 1 ou 2 vezes. Inicialmente, conversamos com ela do lado de fora de nossa casa, porque tinha medo de entrar. Por fim, começou a ficar violenta, de modo que tivemos de arrastá-la até o nosso templo de magia, onde tínhamos estabelecido um círculo de bruxos. Ela ia chutando, derrando e espumando pela boca. A mulher estava totalmente fora de si, espumando e gemendo lamuriante como uma banshee bruxa que, na crença popular irlandesa, prevê a morte de uma família. Pegamos as nossas cordas de bruxaria e a amarramos, conforme prescrito pelos feiticeiros, para não nos atingir nem se machucar. Àquela altura, eu me sentia bastante confiante, pois, como parte do meu treinamento ocultista, havia iniciado meus estudos de preparo para o sacerdócio da Igreja Católica Romana Antiga, igreja existente nos Estados Unidos, ou de Roman Catholic Church, que se declara sucessora da Igreja Católica Histórica, não sendo ligada ao Vaticano, e já recebido o grau menor de ordenação. Significa que eu havia recebido a santa ordenação de exorcista e com ela, supostamente, o poder de expelir demônios. Considerando todo o nosso treinamento em magia, nosso poder de grande sacerdote na feitiçaria e os manuais que consultávamos, achamos que a nossa tarefa seria extremamente fácil. 4 horas depois, no entanto, nossa aluna continuava se retorcendo, chutando e proferindo pragas malignas contra nós. Tínhamos colocado um círculo mágico em torno dela, dentro dos limites do nosso templo, e tentado de tudo, para expelir os demônios que a atormentavam. Lançamos mão dos rituais de exorcismo do livro A Maior Chave de Salomão e dos manuais e textos de bruxaria de que dispunhamos. Cheguei até mesmo a ler todo o ritual católico romano de exorcismo, rezando em nome de Jesus Cristo e borrifando sobre ela um pouco de água benta. Mas tudo isso só fez aumentar sua fúria, dela ou deles. O dia já ia amanhecer e nos encontrávamos exaustos, mas não os demônios. Eu havia praticado todo o ritual de exorcismo 2 ou 3 vezes, assim como outros rituais e atos simbólicos, mas tudo foi totalmente inútil. Finalmente, minha esposa, Sharon, suspirou, desesperada, pondo para trás o cabelo que lhe caía sobre os olhos, e me olhou como quem dissesse: neste caso, nada funciona. Sharon, então, pôs as mãos sobre a cabeça da mulher, depois de já ter feito isso inúmeras vezes, mas agora dizendo: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que todos os demônios que estão nesta mulher saiam agora. A infeliz mulher deu um berro tão forte que por pouco não levantou o teto da casa. Seu corpo se levantou, arqueando-se, retesado, mas, em seguida, ela desmaiou, caindo inerte no chão como morta. Pela primeira vez, depois de várias horas, houve silêncio naquele quarto em penumbra. Voltei-me para Sharon, um tanto ofendido. Ela sacudiu os ombros, como que dizendo: e daí? E curvou-se para ajudar a mulher, que começava a voltar a si, recuperando a consciência. Meia hora depois, ao nascer do sol, pudemos, então, despedi-la advertindo-a de que deveria manter-se longe de bares do tipo daquele que frequentará. Contudo, meu ego, como homem, fora atingido. Não conseguia entender, mesmo que houvesse alguma magia no uso do nome de Jesus Cristo, por que esse nome funcionara de imediato, sem esforço algum, quando Sharon o mencionou, mas não tivera efeito algum quando eu o tinha usado, várias vezes, dentro de um grande e bem elaborado ritual de exorcismo.